Fotografar é mais do que uma arte. É a arte de eternizar momentos, sorrisos, lágrimas. Uma forma de desabafar para o mundo o que você está vendo e sentindo. Uma arte que transforma em eterno um momento, assim como a música que pode ser atemporal, transitando no tempo passado, presente e futuro. Um retrato de uma época que passa, mas deixa um registro na memória, no papel. E hoje, com o avanço da tecnologia, no computador. Fotografar, a arte da emoção, da sensibilidade, estado de espírito e o prazer de nos trazer a realidade vivida, bonita, sofrida e carregada de intensa saudade. Hoje, nosso convidado no programa Mais Destaque é o fotógrafo profissional Márcio Virtudes, que possui vários anos de experiência na arte de fotografar. Obrigado, Márcio Virtudes, em estar conosco no programa Mais Destaque, para nos falar sobre esta profissão que envolve o mundo da fotografia. É um prazer estar aqui, contribuir com esse programa e te dizer um pouco sobre a fotografia na cidade de Alfenas. Ô, Márcio, mas quando você começou a se dedicar à fotografia e em que momento você percebeu que essa seria a sua profissão? Fale-nos da sua formação como fotógrafo. Sim, eu comecei muito jovem, eu tinha apenas 12 anos e a vida não era tranquila, como qualquer outro jovem, jogava futebol, vendia picolé e, como sendo o mais velho de uma família, achava necessidade de ganhar dinheiro. Não vamos ser hipócritas, é dinheiro mesmo que eu queria. Você tem quantos irmãos, Márcio? Nós somos em uma família de 4 irmãos, 3 homens e uma mulher. E você falou que você, quando era criança, você começou a trabalhar muito jovem. Sim. Você sentiu essa necessidade de ajudar os seus pais? Exatamente. É. Na época de 1990, nada era muito fácil para ninguém. Estava naquela transição de ditadura para governo, e era realmente difícil. Como que era o meio de ganhar de vida dos jovens daquela época? E naquela época podia se trabalhar. Uhum. O jovem podia trabalhar. Então eu trabalhava como cobrança, vendedor de picolé, e assim fazia pequenos trabalhos. Nesses trabalhos eu pedi emprego na empresa que existe até hoje, a Make Color, como cobrança. Sei. Dentro da cobrança, passaram alguns meses, eu me destaquei e fui para a área de xerox. Não estava satisfeito com aquela área. Num dia, fazendo uma entrega no correio, achei o livrinho do Instituto Universal Brasileiro. Sei. Foi meu primeiro curso de fotografia. Gastei 1 ano pagando aquilo, foi muito difícil pagar. Sei. E ali foi a minha primeira formação, que eu uso as técnicas até hoje. É um excelente curso. Uhum. E assim, daí em diante, a gente está trabalhando já com mais de 20 anos de profissão. Mas você participou, né, começou com o Instituto Universal Brasileiro, mas você participou de algum outro curso de fotografia? Quais foram as propostas destes cursos, Márcio? Foi em duas linhas que eu... Como não tinha muita facilidade a curso, eu era muito jovem, não podia viajar para fazer cursos. E como todo jovem, é muito curioso. E a loja, a Mercola, me dava a oportunidade de conhecer outros fotógrafos que ia lá visitar ou revelava seus filmes lá. A gente chama hoje de workshop, eu chamo isso de curiosidade. Eu perguntava como aquele profissional fazia aquela foto. Sei. E me dedicava aos finais de semana a acompanhá-lo num casamento sem ganhar nenhum centavo para aprender como ele trabalhava. Com a evolução da fotografia e a própria empresa revelando serviço em 1 hora, começou a ter pequenos cursos aqui em Alfenas, que muitas pessoas da cidade fizeram. Certo. Com esses pequenos cursos, os próprios funcionários da empresa recebiam capacitação. E assim eu recebi muitos cursos pela Kodak, pela Fuji. Certo. Continuando nessa, ainda era muito jovem, tinha apenas 15 anos, não podia sair de viagem sozinho. Entendi. Mas aí eu tinha amigos que me levavam em feiras, em congressos, né? E assim a gente foi aprendendo. Livros que a gente ganhava, não existe muitos livros de fotografia, agora que está surgindo uma leva maior, hoje está muito mais fácil acesso, né? Na internet eu digito lá no Google, um curso de fotografia.
aparece. Nessa época não tinha jeito. E eu me espelhava em alguns fotógrafos da região. O Gilmar de Ariado, o Foto Brasimar de Poste Calda, Foto de BN Três Corações, eram minhas referências naquele momento. O próprio os fotógrafos de Alfenas, o Valdo da Casual, adorava as fotos dele. O senhor Prelini tinha umas fotos que ele fazia umas histórias da cidade. E assim eu fui trabalhando. Mas, na verdade mesmo, eu fiz inúmeros cursos, pequenos cursos e fotografando, mas na prática. Entendi. Né? Muitas vezes ligava para alguém, algum fotógrafo, e tinha uma foto linda lá e perguntava alguma técnica, me explica como que você fez isso. E assim ia anotando, alguma coisa assim. Mas que contribuições importantes estes cursos tiveram para a sua formação profissional de hoje? O legal desses cursos é o seguinte, que eu não aprendi tudo de uma vez. Como eu aprendi gradualmente, aos poucos, e podia treiná-la, cada técnica, eu formei uma profissão... Aos poucos, você pegou um pouco do treinava aquilo, curso, acrescentava, né? E esse sistema eu uso até hoje. Sei. Né? Exemplo, recentemente eu queria fazer algumas fotos externas, com uma iluminação, de um fotógrafo conceituado em foto externa, Adriano Gonçalves. Ele é um fantástico fotógrafo, alguém pode ver os trabalhos dele na internet. Então, se eu usasse essa técnica há 10 anos atrás, eu não ia ter sucesso. Entendi. Entendeu? Então, eu pude ir aos poucos graduando essas técnicas. Fotografia a gente aprende a todo dia. Certo. Uma coisa nova, um detalhe, uma visão. E como que você aprende? Fotografando, fotografando e fotografando. Ô Márcio, mas essa paixão toda pela profissão, você já ensinou e colocou outros profissionais no mercado? Mais do que fotografar, eu tenho um gosto particular por ensinar. Você gosta de ensinar? De ensinar. Além da minha profissão de fotógrafo, sou professor de geografia também, graduando agora esse ano. Ensinei inúmeras pessoas a fotografar. Pessoas mais simples, que querem só ter boas fotos. Quando eu era gerente, eu era fotógrafo, assim, comprou uma câmera e queria tirar boas fotos com a sua câmera. Ou profissionais que queriam melhorar seus trabalhos. Certo. Ou pessoas que realmente queriam entrar no mercado. Então eu tenho no meu estúdio uma área destinada a atender esses pequenos jovens que querem estudar. Não posso atender muitos. Você dá esse suporte? Ensino mesmo. Eu não trabalho de uma semana, de 15 dias, de um mês ensinando, a pessoa sai de lá profissional. Não tem como, por exemplo, eu atender vários, fazer uma turma de 30 pessoas. Mas uma pessoa bem atendida eu consigo. Você está dizendo que você formou em geografia. O estudo da geografia ajuda também na foto? Sim. Digamos assim, uma foto aérea, por exemplo, ajuda? Perfeitamente. O teu estudo de geografia? Com o estudo de geografia, eu fiz geografia e licenciatura, para ser professor mesmo. Certo. Ele me ajudou na seguinte concepção de paisagem. Eu era um fotógrafo que via uma paisagem da visão fotográfica. Agora eu vejo de duas maneiras, com a visão fotográfica. Quando eu fotografo uma paisagem, eu já analiso ela, meio ambiente, poluição, degradação. Eu só via a imagem como fotógrafo, a paisagem, se ela é bonita ou não. Sim. Agora, nas minhas fotografias de paisagem, eu tento destacar esse sistema dessa degradação ou interface urbana e rural, ver se o ambiente está sendo bem ocupado ou não. É coisa de geógrafo. Certo. Me aguçou muito a preocupação com o meio ambiente, depois da geografia. Sim. Tanto é que eu não descarto as minhas pilhas que eu uso no lixo mais. Tem uma caixa própria a guardar. Só veio essa conscientização depois da geografia. Entendi. Né? Eu reciclo os papéis fotográficos que joga fora, eu não jogo fora em qualquer maneira. Eu trituro toda a fotografia e mando para uma área específica para reaproveitamento. Certo. E assim a gente mais coisas. Agora, quais foram as mudanças ocorridas na evolução da fotografia durante os anos de experiência em que atua neste ramo? Você trouxe aqui para nós um arsenal de máquinas fotográficas. Eu não sei se é o momento de você especificar isso. Né? Podemos explicar. Na verdade, eu queria trazer todo o meu museu de câmeras. É uma paixão particular. Se quiserem, tem o maior prazer. É muito bonito a gente ver isso aqui. Eu tenho muito mais de 100 câmeras em casa diferentes e cada um tem uma história. Certo.
Inicialmente, eu gosto de contar essa história. Isso aqui é uma câmera da Kodak 126 milímetros. Ela usava um cartucho com apenas 24 poses ou 12. Certo, certo. Todo mundo na época nos anos 70, 80 tinha uma câmera dessa. Então essa câmera é bem antiga? Bem antiga. Era uma evolução. Ela Foi a primeira que você conseguiu? Exatamente. E deu muito trabalho financeiramente para conseguir o dinheiro para comprar ela, Márcio? Essa eu tive sorte, ele fez bem em conta. Essa é quase de graça, essa aqui. Mas ela não me trava um trabalho profissional. Ela gera algumas fotos quadradas e 26 poses só. 24 poses, perdão. Entendi. Então não dava para fazer um trabalho profissional. Entendi. Mas já dava para me treinar técnicas de enquadramento, linhas, estilo, alguma coisa assim. Mas ela funciona até hoje? Infelizmente não se encontra mais filme para ela. Mas é uma câmera de muito fácil uso. Entendi. Depois dessa nós temos um lip strip. Essa é uma câmera de 36, que pode colocar até um filme 36 pose, com ISOs diferentes. A gente pode até marcar um dia e falar sobre isso melhor. Certo. Essa câmera é legal que os fotógrafos, todo mundo conhece esses 3 fotógrafos, Dário, Davi e Evanil, da cidade de Alfenas. Eles trabalham até hoje, eles trabalharam muitos anos com uma câmera dessa. Quando eu vi eles trabalhando, meu sonho era ter uma câmera dessa. Eu gastei um ano para juntar $80 para comprar uma câmera dessa. Em 1992, por aí. Certo. Com essa, eu comprando uma câmera dessa, eu consegui comprar uma Zenith. Aí já era reais, que o dólar tinha mudado para real. Entendi. Na época da evolução do dólar real, eu já consegui comprar uma dessa. Aí eu já consegui fazer trabalhos melhores, com mais qualidade de técnicas profissionais mesmo. Com essa eu comprei uma dessa e hoje eu trabalho com câmeras digitais, que é essa evolução. Eu passei de câmeras com 36 poses, que no máximo num casamento, por exemplo, eu conseguia bater 10 rolos de filme, dá 360 fotos. Como o último casamento que eu fiz esse final de semana, bati 2.200 fotos. Puxa vida, muita foto. Se antigamente meus clientes tinham trabalho em escolher 100 ou 30, 40 fotos, imagina agora com 2.200. 2.200. O resultado é imediato. Eu já sei como ficou, eu posso agregar valor naquela foto, eu posso fazer um recorte, alguma coisa assim. E a qualidade é excelente. Exatamente. Né? Trouxe câmeras, mas só para efeito de curiosidade, essa usava chapas de vidro. Essa aqui é uma máquina fotográfica também. Antiguíssima. Antiguíssima? Antigamente não era na minha época nem da sua, mas existia o Foto do Ar aqui em Alfenas. Sim. Ele usava chapas de vidro. Essa chapa de vidro era emulsionada, e onde tem esses retratos fabulosos que ele faz. E é mais ou menos uma máquina como essa aqui, um equipamento como esse. Idêntico. Idêntico esse. Idêntico. Certo. A fotografia nessa época era limitada apenas a profissionais. Sim. As pessoas não tinham acesso a câmeras manuais, que podia colocar filme, bater em casa e revelar. Nessa época, só profissionais iam até a casa, às vezes ia de charrete, essas fotos de família que a gente vê em arquivos de fotos antigas. Era um momento o fotógrafo ir lá e fotografar aquelas fotos de família. Era um acontecimento. Perfeito. Hoje todo mundo tem um celular e bate uma câmera, bate uma foto com a sua câmera do bolso. Ô Márcio, só para mim entender, os telespectadores também entenderem, é o seguinte, aqui em Alfenas, há muitos anos atrás, existia o Foto do Ar. Sim. E a gente percebia nas fotos das famílias, o pai, a mãe, os filhos. E é um exemplo, né? Digamos assim, a foto... Batia a foto, mas a gente via que era muito bem feita o rosto. Eles faziam algum retoque naquela época ou não? Exatamente. Esses fotógrafos, além de ser excelentes fotógrafos, eles eram artistas mesmos. Sei. Eu não me considero um fotógrafo artista por me comparar com eles. Certo. Exemplo. Espero que eles entendam essa parte técnica. Vamos tentar explicar. Entendi. Pegava-se a chapa de vidro, emulsionava ela, tudo artesanal. Fazia um clique. Pegava-se a chapa de vidro, revelava em câmera escura, retocava essa chapa de vidro com lápis próprios e tintas e pincéis, tinteiro. Essa chapa de vidro ia direto no papel fotográfico, não existia projeção, por isso a qualidade tão boa. Com papéis de altíssima qualidade, que é da Kodak, e os profissionais que revelavam essas fotos eram ótimos. Além, depois da foto revelada, ele retocava essa foto ainda ou preto e branco ou coloria manualmente, que a gente já conhece algumas fotos dessas coloridas. Puxa vida. Mas Então, uma fotografia custava meio salário mínimo, por exemplo. Por isso que era caro naquela época. Exatamente. Era um trabalho. Nós hoje batemos uma foto e já vemos na hora. Ele gastava uma semana.
Entendi. Quando eu comecei a fotografar, eu já peguei uma fase muito boa, as minhas fotos eu via depois de 4 dias. Poxa vida. Eu revelava, mandava, batia os filmes, se mandava eu lá, 4 dias depois ele chegava. Certo. Perfeito. Nós estamos conversando com o fotógrafo profissional Márcio Virtudes. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje, o nosso convidado, Márcio Virtudes, que está nos falando sobre a fotografia. Você, Márcio, percebe a evolução da fotografia antiga com a contemporânea? Foi benéfica a mudança? Qual o papel do fotógrafo diante disso? Uma coisa importante de destacar. O ato de fotografar não mudou desde quando foi inventada a primeira fotografia em Sei. O que as pessoas querem? Registrar aquele momento e eternizar aquilo. Na contemporânea de hoje é isso, só o que faz com mais frequência, mais intensidade e muito mais cliques. Antigamente se fazia um único clique e aquilo eternizava. Hoje a gente faz inúmeros cliques e com muito mais qualidade, muito mais avanço. Hoje eu posso bater uma foto sua agora e em poucos segundos ela está no mundo. Entendi. Via meios de comunicação que nós temos aí, internet. Né? A evolução dessa fotografia para os profissionais de hoje é ótima. Né? O nosso trabalho facilitou muito. Exemplo, no começo da fotografia, como a gente falou no outro bloco, para bater uma foto dessa com flash era usado pólvora. Com a evolução veio os microchips, as lâmpadas de L e começamos a ter o flash. Os flashes externos hoje. Hoje com a câmera como digital dessa eu nem preciso nem de flash. Só com a luz ambiente eu consigo bater uma boa fotografia. Certo. Então temos essas vantagens aí. Eu não sei o que vai acontecer daqui 20 anos e espero ver algumas mais evoluções. Algumas fotografias provavelmente vão ser fantásticas. Tem alguns profissionais que conseguem fazer fotos lindíssimas do universo, que em algum passado era muito difícil. Nós temos exemplos disso. Telescópios que fotografam imagens do universo fantásticas. Ô Márcio, mas qual o tipo de fotografia que se torna mais difícil de fazer? Do meu ponto de vista, talvez algumas pessoas não considerem isso, mas é a fotografia social. Vou explicar por quê. Não é possível repetir. Exemplo, você está no meio de um casamento ou de um batizado. Aquele momento é único. É único. Entendi. Aquela lágrima correndo quando o noivo coloca a aliança na mão da noiva, aquilo não se repete. Eu posso refazer aquela cena dirigida, mas a emoção não vai ser a mesma. A primeira vez é que fica, a primeira impressão é que fica. Nós fotógrafos profissionais da área social somos altamente respeitados pela área do pessoal de fotografia da publicidade. O fotógrafo da publicidade ele pode repetir quantas vezes for preciso, aquela modelo, aquela pose até ficar bom. Certo. Nós do social temos que fazer bem feito naquele instante. Isso gera um estresse. Exato. Na hora de um batizado, coisa simples, a água, aquela gota de água que bate na cabeça, a criança está recebendo aquele sacramento, ela dá aquele choro. E os pais com os olhos cheios de lágrimas. Eu posso repetir aquela cena novamente, mas não terá a mesma emoção. Entendi. No meu ponto de vista, a foto social é a mais difícil. E qual tipo de fotografia que mais lhe agrada fazer, Márcio? É difícil dizer, como eu atuo em muitas áreas, são extremamente agradáveis. Sei. Né? Mas eu acredito que fotografar um bebê é muito bacana. Eu faço um trabalho de acompanhamento do bebê. Eu acompanho a criança desde quando nasce na maternidade, com pouquinhas horas de vida. Às vezes vejo a criança antes dos parentes e vou muitos anos na vida dela. A gente acompanha todo mês, vai até o aniversário. Eu conheço crianças que recentemente estavam tirando o 3º ano, por exemplo. Sei. Isso é uma parte muito gratificante. Eu acho também que todo mundo vai gostar, eu faço muita fotografia de comida. Essa é a mais gostosa de fazer na íntegra, né? Você pode realmente experimentar. Sei. E antes de trabalhar, Márcio, como fotógrafo, você exercia uma outra profissão? Que profissão que você exercia? Como a gente já foi dito, né? Eu era muito jovem, 12 anos, mas comecei a trabalhar com 7 anos de idade, 7 para 8 anos.
a gente era muito jovem, fazia muita arte em casa. Entendi. E o pai me levava para ajudar ele a lavar carros no posto da Governador Valadares, do Dr. Rui Dias. Sei. E era bacana que ali eu ganhava uma gorjeta, ganhava um bom dinheiro, até conseguia comprar meus objetos finais de ano. Naquela época, os óleos vinham em lata. E todo final de tarde eu catava a lata. Sei. O dinheiro que eu ganhava todo ano e mais a lata dava para comprar os objetos do ano seguinte. Poxa vida, mas então não foi nada fácil para você conseguir uma câmera fotográfica, uma máquina de fotografia? Né? Não, sempre muito difícil. Eu não podia contar com a ajuda dos pais, que nós éramos uma família grande. Né? Sei. Aí eu contava com a ajuda de pessoas externas. Né? Ô Márcio, mas para se ter uma boa foto, o que é necessário? No mundo tecnológico de hoje, e no mundo comercial, no consumismo, é comum a gente ver que para ter uma boa fotografia a gente sempre precisa de um equipamento de última geração. Não é verdade. Não é verdade? Não é necessário isso. Para ter uma boa fotografia, às vezes a pessoa precisa estar no momento certo e saber ter uma visão daquilo, ter uma sensibilidade para aquilo. Então, digamos assim, como você mesmo referiu, essa máquina, essa câmera fotográfica aqui, se tivesse o equipamento, se ela estivesse funcionando, seria o bastante para bater uma boa foto. Exatamente. Digamos assim. Claro. Certo. Veja bem, vamos definir o que é uma boa foto. Não é eternizar um momento único? Exato. Exemplo. Essa máquina, por exemplo, não usa bateria. Sei. Eu colocava um filme e ela me batia o filme. Vai adiantar eu estar com uma máquina de última geração que usa bateria sem estar funcionando? Naquele momento único? Não. Então a câmera não faz a fotografia. Faz o fotógrafo e saber lidar com o equipamento que tem. Exemplo. Eu estava na era digital, 2004, ali já começando fotografia na era digital, estudando na era digital e me atualizando. E tinha um fotógrafo na região que trabalhava com filme ainda. E as fotos deles eram muito melhores que a minha. Sei. Por quê? Porque ele dominava bem aquela arte da época do filme ainda. Né? Isso não quer dizer que a câmera melhor vai dar a melhor fotografia. Existem inúmeros casos de pessoas que vão até meu escritório com a câmera de última geração, mas as fotos deles saem péssimas. Certo. Eu tenho uma história, posso até contar, engraçadíssima. Eu trabalhava lá no balcão e tinha uma senhora que todas as fotos dela cortava a cabeça. Ué, mas... Impressionante. A câmera dela era ótima, fantástica, mas aí o que acontecia? Na hora que ela pegava a câmera, essa senhora, eu bati as fotos com o filme, pus um filme, levei para casa, a câmera não tinha nada de errado. Todas as câmeras delas. Quando ela batia a foto, no movimento do dedo, ela abaixava a máquina. Sei. Demorou tempo para me descobrir isso. Mas eu tinha também pessoas que tinham uma câmera como essa, uma simples, que as fotos eram fantásticas. Como eu trabalhei em laboratório fotográfico por mais de 10 anos, e a gente tinha os clientes queriam falar pessoalmente com a gente sobre as fotos, aí que eu percebi que a câmera não fazia o fotógrafo. Né? Certo. E sim a sensibilidade da pessoa que está atrás da câmera. Entendi. Mas você já foi convidado a fotografar algo que realmente tenha exigido um autocontrole em suas emoções, Márcio? Duas situações que eu posso destacar. A mais simples, do meu ponto de vista, foi feito umas fotos aéreas que a gente tinha que voar sem a porta. Sem a porta? Então, eu entrei num monomotor. Sei. Ele é um monomotor experimental, existe até hoje em Alfenas. A gente tem que tirar essa porta para tirar as fotos. E a técnica é o seguinte, sem porta e voar de lado. Então você vê todo o chão ali. Né? E a gente pegou muita turbulência nesse dia. Isso foi uns dias. Ali a gente reflete. Foi difícil para você. Ali a gente reflete sobre a vida. Certo. Realmente. Uma segunda dificuldade foi um equipamento novo no hospital. E um dos professores, eu não lembro a época, eu só fui fazer as fotos, não lembro quem contratou a gente lá. Eu fui fotografar uma cirurgia de fêmur numa senhora de mais de 60 anos. Essa cena não me sai da cabeça. Era uma cirurgia nova, um sistema novo que estava no hospital. Sim. Isso realmente é difícil lembrar.
Foi cortada a pele, eu tinha que fotografar bem em detalhe, bem pertinho, um ferro entrando dentro do osso, aquelas marteladas, furando com a furadeira, cada momento, cada mudança de procedimento tinha que ser fotografado. Isso realmente é mais difícil. E alguma vez teve a vontade de desistir da profissão de fotógrafo? E o que fez você a continuar a executar esta arte da fotografia? Por volta de 2000, houve aquela evolução, existe até essa mudança até hoje, do analógico para o digital. Certo. E naquele momento eu achei que eu estava sem profissão. Eu achava que a área tecnológica eu não ia assimilar tão rápido assim. A mudança incomoda as pessoas. É comum entre os seres humanos isso. Ali eu pensei em desistir. Mas, gradualmente, estudando e indo aos poucos, eu fui me conquistando e vi que a fotografia na área digital está muito mais simples, muito mais divertida. Você vê o resultado na hora, né? Os recursos que a gente não tinha no passado no analógico, eu tenho agora com programas de edição, Photoshop, InDesign, Corel, inúmeros programas. Foi difícil se adequar a isso, Márcio, para você? Na época, eu acredito, foi muito difícil. Eu lembro que assim, eu estava num dia de tarde e precisava corrigir algumas fotos de uma pele. E tinha uma pessoa específica só naquele momento que trabalhava comigo. E ela não pôde. E eu, por minha concepção, não tenho muita paciência de esperar. Eu gosto das coisas acontecer. Sim. Naquela noite eu li um livro de Photoshop. No outro dia eu já estava querendo mexer. E hoje eu estou tranquilo, sigo isso tranquilo. Mas na época eu tive que fazer de impulso mesmo. Entendi. Hoje eu não largo fotografia por nada nesse mundo. E que tipo de fotografia você se considera clássico ou contemporâneo? Eu sou um fotógrafo clássico e com pena no contemporâneo. Sim. Porque o fotógrafo que não se atualiza e não se diversifica, não busca novos caminhos, ele está fora do mercado. Eu não vou ser hipócrita e nem humilde de dizer que fotografia de paisagem vai me dar dinheiro ou ele vai me dar uma gratificação só pessoal. Eu tenho que mesclar isso. Sim, eu quero que as minhas fotos me agradem pessoalmente, mas me tragam um retorno financeiro. Entendi. Eu trato isso muito profissional. Certo. Acredito, Márcio, que a elaboração de uma fotografia exija perspicácia, rapidez de visão e pensamento. Se pudéssemos, congelaríamos o tempo para que os acontecimentos não escapassem. Assim, eu lhe pergunto, fotografar gera um pouco de ansiedade? Veja bem, cada novo evento, como eu sou um fotógrafo social, sim, é como um teatro, é uma estreia, né? A gente não pode errar, a gente não pode falhar, a ansiedade está aí presente em todo momento, mas essa própria ansiedade se transforma em euforia, em dedicação, assim. Eu imagino que, por exemplo, num fotógrafo de futebol, né? Ele veio lá do campo, né, dele lá, pegou a bola do goleiro e vem correndo, ele vem acompanhando com a câmera e aquela ansiedade, o dedo está com vontade de disparar, mas ele não pode perder aquele instante. Ele chuta e vê aquela emoção expressada numa fotografia. Valeu aquela ansiedade. É muito bonito, né? Realmente é. Um exemplo nosso social, a noiva está vindo, você está ansioso, você não pode perder o momento aqui, e o noivo vai lá e dá aquele beijo na testa e aquela lágrima corre. A ansiedade valeu a pena. A ansiedade valeu a pena. Você ficou ansioso em fazer aquele clique, mas se conteve, conseguiu aquele instante único e fez a foto. A ansiedade está presente na nossa profissão a todo momento, tem que conviver. Ô Márcio, você como profissional, um fotógrafo profissional, existem outras empresas também, digamos, de filmagem, né? Sim. Como que é lidar, você, um fotógrafo, lidar com outros profissionais que estão no mesmo campo, na mesma área para fazer o trabalho? Como que você, digamos assim, poxa, eu quero pegar aquela cena, mas se eu pegar aquela cena ali, vai atrapalhar o cinegrafista. Sim. Como que você lida com isso? Ou então também como que você acha que o cinegrafista lida com esse momento? A primeira coisa é ter um bom relacionamento com todos os profissionais da área. Certo. Da mesma maneira que o meu trabalho é importante, o dele é importante na mesma percepção.
Nas áreas específicas do cinegrafista, o trabalho dele é mais complicado que o meu. Eu posso pegar aquele instante e sair da cena. Ele tem que pegar uma cena em continuidade. Se eu tenho uma intimidade com aquele profissional, a gente já se entende tranquilamente. Se eu não tenho, a primeira vez que eu trabalho com ele, primeira coisa, antes do trabalho, eu lá vai conversar com ele. Entendi. Olha, eu vou ir montar pontos de trabalho. Um diálogo. Olha, eu tenho costume de ficar aqui, tudo bem para você. Eu normalmente fico do lado direito dele, que eu não atrapalho, e eu escondo atrás dele para a pessoa passar, isso é tranquilo. Mas o relacionamento é principal. Entendi. Né? Eu não tenho problema, nunca tive problema com nenhum cinegrafista. Ótimo. Porque nós, fotógrafos, a gente tem que se adaptar ao plano B. Se naquele que ele não dá, meio metro para lá, meio metro para cá, tem que dar. Né? O cinegrafista está pegando aquele momento também, ele está fazendo o trabalho dele, a importância do trabalho dele é igual à minha. Né? Mas o movimento rápido da câmera dele é mais difícil do que a minha. E, né, seria errado da minha parte achar que eu sou mais importante. Então é mais fácil para mim sair e agachar e fazer uma cena por trás dele do que eu fazê-lo movimentar a câmera rápida. Entendi. É assim que a gente faz. Nós vamos para mais um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o Márcio Virtudes, que está nos dizendo muita coisa sobre a fotografia. Daqui a pouco a gente volta. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje o nosso convidado, o fotógrafo profissional Márcio Virtudes. Ô Márcio, eu pergunto a você, qual foi o precursor da fotografia? Existem inúmeros nomes, né? Existe quando inventaram a fotografia até os dias de hoje, né? Mas um que eu admiro e conheço um pouco da história, sempre que possível me retorna ao empreendedorismo dele, foi o George Eastman. Ele pegou um salário de um mês dele, num banco que trabalhava, investiu tudo numa tecnologia de transformar essa máquina desse tamanho numa máquina acessível para as pessoas. Sim. Ele inventou a fotografia portátil, a nossas mãos. Ele tinha um slogan seguinte: você clica e nós fazemos o resto. Funcionava assim, ele construiu uma câmera de madeira com um filme de 16 pose, que a pessoa batia as fotos, colocava no correio, ele recebia na empresa dele, ele revelava as fotos e mandava a máquina carregada de novo. Então, e ele, quando montou essa empresa, ele queria um nome que dissesse em qualquer idioma e dissesse da mesma maneira. Aí foi inventada a Kodak, que era o barulho que a câmera dele fazia quando disparava, Kodak. Ah, sim. Então esse nome é uma multinacional hoje, todo mundo conhece, é patrocinador de jogos e a gente deve a tudo ele. O cinema, todos os filmes do cinema é feito pela Kodak. Chapas de radiografia é feitas pela Kodak. O sistema raio-x é da Kodak. Sim. Ultrassonografia, tudo é a Kodak que faz essa área de imagem. Né? Ele queria, naquela em 1800 e qualquer coisa, colocar a fotografia acessível das mãos, de todas as pessoas. Evoluiu e a gente foi diminuindo o tamanho das câmeras até chegar hoje no celular. No celular. Qualquer jovenzinho de 8, 10 anos tem uma câmera fotográfica nas mãos, clicando e filmando a qualquer momento. Exatamente. Se ele tivesse vivo hoje, realmente ele se sentiria gratificado por isso. Né? Hoje em dia, até um momento assim único, que é um casamento, vários familiares que estão participando do casamento, a gente nota na igreja, fica com o celular ligado, batendo aquela foto, que é um momento único, né? A cada instante, né? Exato. Fotografa até mais nós que somos profissionais, né? Isso. E eu gosto, às vezes, de fotografar essas pessoas fotografando elas. Que às vezes tem tanta câmera no corredor que dá até uma boa imagem. Certo. A gente pode ver em shows de grandes artistas, o pessoal com o celular esticado. Isso. Esse é o movimento, agora não é assim mais, é assim, né? Isso. É um movimento com a mão esticada. Ô, Márcio, mas quais as dificuldades que você enfrenta na sua profissão de fotógrafo? As dificuldades são as mesmas, eu acredito, e algumas novas. A primeira dificuldade, eu acho que todo fotógrafo vai dizer, é se manter atualizado. Manter atualizado. A câmera evolui a cada dia. Existe um modelo A, passou uma semana, tem um modelo B, e ela tem uma tecnologia nova, te dá um resultado novo, você tem que estar antenado nisso. As técnicas de fotografia, como a tecnologia ajuda, você tem que aprender.
os sistemas de edição, né, de imagem. Se você não tá, você tem a melhor câmera, mas não sabe editar aquela imagem, ou armazenar, ou não tem o melhor computador. Antigamente a gente batia só um filme e guardava aquele negativo. Hoje você precisa de um bom computador, um bom HD, uma boa câmera, né? E as dificuldades comerciais também. Como a fotografia está muito mais acessível, existem muitos profissionais, inúmeros profissionais de todas as maneiras, e o sistema comercial e a competição é maior. Né? Você tem que se destacar nesse mundo capitalizado. Né? Eu acredito que seja essa as dificuldades do fotógrafo. Perfeito. Márcio, mas eu lhe pergunto, qual é a melhor forma de preservarmos uma fotografia antiga? Tem algum segredo para guardá-la? Eu, por exemplo, eu tenho uma foto do meu avô, do Giuseppe Zapponi, de 1900. A foto está lá até hoje, um pouquinho amarelada, mas essa foto foi tirada no ano de 1900. Você tem alguma coisa para nos dizer sobre isso? Primeiro, muito bacana você ter essa foto. Com os recursos digitais hoje, a primeira coisa que eu te aconselho a fazer é fazer uma cópia digital dessa foto. Então a melhor coisa para preservar uma foto é já fazer uma hoje em dia nessa foto digital. Você não tem o negativo dela, você não tem a chapa de vidro dela, não existe. A gente existe hoje scanners maravilhosos que vai escanear essa foto e vai transformá-la num arquivo digital. Sei. Primeiro ponto. Esse é o primeiro passo. E essa foto sua está numa moldura, né? Sim. A gente tem que sempre tirar do local, mudar ela de lugar para uma coisa, porque a temperatura do ambiente, a variação de temperatura pode interferir. Você me disse mesmo que ela está um pouco amarelada. Isso. Todos os processos fotográficos, eles são sensíveis à luz. E com o tempo ele realmente vai deteriorando. Exemplo disso que a gente, por exemplo, a gente vai numa igreja centenária, como Tiradentes, São João del Rei, a gente não pode usar flash nessas igrejas. Ah, não pode usar flash? Não, porque essa foto deteriora. Ah, as imagens lá, essas são pigmentos sensíveis à luz. Sei. Né? E como vocês fotógrafos fazem para bater uma foto num local desse? A gente, com o avanço da tecnologia, as máquinas vêm com um sistema chamado ISO. A gente pode elevar o ISO, que é aumentar a sensibilidade do sensor dela e bate uma excelente foto sem flash nenhum. Com as câmeras, na época do filme, a gente ia explicar mais ou menos assim, a gente abaixava o tempo de exposição dela. Hoje, qualquer máquina tem um clique assim, pronto, bati a foto. Para essas fotos lá, a gente fazia um clique mais temporado. A gente fazia... Sei. E fechava a cortina. É assim que a gente fazia, quando tinha permissão. Não é permitido fotografar. Entendi. Né? É muito rico esses locais. Para a pessoa que tem uma foto em casa e quer preservá-la, a gente aconselha colocá-la entre 2 papéis vegetais e colocar em uma gaveta seca. E sempre que possível movimentar ela para ver se não tem fungo, nada. Eu faço um trabalho, eu tenho inúmeros trabalhos no meu estúdio de recuperação de fotos. Sim. Eu não consigo recuperar a original, mas consigo fotografá-la de novo e transformá-la em nova. Certo. Então a pessoa tem aquela velhinha guardada lá, mas tem um arquivo digital e uma foto nova. Melhorada, às vezes tem algum buraco de traço, alguma rasgada, a gente consegue consertar isso via programas de edição. Entendi. E que conselho, Márcio, você daria a uma pessoa que está começando a fotografar profissionalmente? Esse conselho serve para qualquer área, né? Mas é se manter atualizado. Sei. Hoje no mundo, século XXI, a pessoa que não está atualizado está fora do mercado. Um conselho que eu dou para todos os meus alunos, não se apegue à tecnologia demais, mas se apegue em tirar o melhor proveito daquela câmera que você tem. Às vezes as pessoas ficam frustradas em não conseguir um bom resultado com aquela câmera porque ele não tem aquela câmera melhor. E o mercado te obriga a trocar de equipamento a todo dia. Isso vai ficando um pouco estressante, né, Márcio? E caro, né? Tire o melhor resultado daquela câmera que você tem na mão. Quando você não sugar todo o resultado dela, todo o teu conhecimento, aí você troca de câmera, né? Certo. E pergunte sempre. Certo. É o melhor caminho, né? Estamos aí para responder. Tá certo. Hoje conversamos no programa Mais Destaque com o fotógrafo profissional Márcio Virtudes, que há vários anos exerce sua profissão. Profissão com muita competência. E você que esteve conosco, obrigado pela companhia.